Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Hoje eu tenho a presença do André Guimarães Teles. Antes de eu fazer uma breve apresentação sobre ele, vamos relembrar o nosso patrocinador oficial, Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. André Guimarães Teles é sócio-diretor da Livraria Leitura. Em sua jornada de 13 anos na leitura, foi coordenador, gerente e sócio-gerente de loja, treinador de novos gerentes, negociador de informática, games e livros. Responsável por projetos de importação, novos negócios, envolvido na expansão de lojas, marketing e RH. Bacharel em Ciências Econômicas pela UFMG, entusiasta do movimento Empresa Júnior. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado pelo convite, Mark. É um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. Antes de iniciarmos, eu estava falando das empresas que eu admiro em Belo Horizonte, que muitas estão pelo Brasil. Eu falei da Localiza, MRV, Araújo e Leitura. Eu, particularmente, tenho memórias afetivas da leitura. Eu acredito que muitas pessoas também tenham. Então, é um prazer ter você aqui para entender um pouco mais da empresa. E já começou. Muito obrigado, por nos indicar dentro de um hall de empresas tão boas assim. A gente é hoje a maior livraria física do país. Então, de fato, há uma exposição, um renome em relação a isso. Mas as outras empresas que você citou aí são ainda tão especiais ou maiores, bem maiores na realidade. Araújo, Localiza e MRV são gigantes. Mas vocês estão presentes em muitos shoppings, Hoje são quase 120 lojas, 121 lojas em 23 estados. Nossa, então já bateu o número de 120, Sim, foi ano passado, agora em dezembro a gente conseguiu chegar, dezembro de 2024 a gente conseguiu chegar nesse número. E a leitura, conta um pouco para a origem da leitura para a gente. Ela começou em Belo Horizonte em 1967. 67. A leitura é daqui de Belo Horizonte. Ela foi inaugurada na Galeria do Ouvidor, e na época um centro de compras recente e muito legal aqui no centro de Belo Horizonte. Na época, o nome de inauguração dela era L de Lúcio e E de Emídio, o Emídio é meu tio, é um dos fundadores, e o Lúcio, primo dele, meu primo, saiu um pouco depois e o Emídio continuou tocando a livraria. Ao longo dos anos, ele foi fazer outros empreendimentos e passou a livraria para alguns irmãos. O irmão caçula dele, o Marcos, hoje é o presidente da empresa e continua tocando a empresa até a atualidade. Muito bacana. E ela expandiu inicialmente por Belo Horizonte e hoje ela está presente em quase todos os estados brasileiros. Isso, 23 estados, na região norte, sul, centro-oeste, nordeste e sudeste. E eu acho muito interessante a leitura porque é uma empresa familiar que conseguiu manter a harmonia e a família é muito grande. Eu não entendo muito bem, mas são sócios operadores. Como que funciona essa gestão? A gente tem, hoje, pelo menos 51% de qualquer uma das lojas tem que ser de 4 irmãos ou dos seus filhos. E aí, em cada loja, a gente tenta encontrar um sócio-gerente que possa, de fato, tocar a operação daquela loja. O sócio-gerente costuma ser um colaborador nosso que esteja muito experiente, muito pronto para o desafio, ou um familiar, que também esteja disposto a se envolver e se tornar o sócio daquela loja. Entendi. E nesse momento que a gente vive, o mundo vive um momento digital, mas o Brasil, eu percebo que as livrarias, como a leitura, ainda tem muita força. E às vezes em outros lugares do mundo, como Estados Unidos, não tem tanto. Mas na hora que eu comparo uma Barnes & Noble com a leitura, eu vejo que a variedade de produtos da leitura eu acho muito maior do que uma Barnes & Noble, que às vezes foca em mais brinquedos e livros, E vocês têm um leque de opções. Eu tenho certeza que essa é uma das estratégias, para vocês deixarem a loja mais atrativa. Mas o que mais vocês têm feito nesse momento digital do mundo? Cara, o livro é um produto que começou a participar da internet logo no início, Então, a primeira livraria virtual do Brasil é de 96, que é bem o início de fato da internet, quiçá do comércio eletrônico. E mesmo logo no início, você vai lembrar aí da Submarino,
né, ali em 98, 99, antes de fundir com Americanas, já era um varejista forte no livro. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Amazon, né, já foi uma livraria desde o início. Né, foi um dos primeiros, salvo engano, o primeiro artigo que ela escolheu vender. O livro, a venda de livros no canal eletrônico, ou seja, livros físicos vendidos em e-commerce, é muito significativa. E hoje, no Brasil, já é maior do que a venda de livros físicos em livraria. Livros digitais é um mercado que ainda é pequeno. Né? Aí na área de livros de literatura, a gente chama de livros de trade, está aí algo como 6% ou 5% do mercado privado de livros, né? sem o Estado. Então, é interessante. Livros digitais não decolou, mas a venda de livros no canal online, livros normais e físicos no canal online, decolou. Interessantemente, por já ser tão antigo, né, desde 96, também está meio estável. Né? Então, a venda de livros no canal digital, ela cresce, mas bem menos do que tem crescido de roupa, bem menos do que tem crescido de eletro, né? que nessa transição para o canal do e-commerce são produtos mais recentes. Houveram sim livrarias no país que neste período, nos últimos anos, tiveram muitas dificuldades. A maior livraria de São Paulo é uma que, por exemplo, teve muita dificuldade. E até 2018 era a maior do país. Era Saraiva. Era Saraiva. E eu lembro que tinha no Diamond, né? Aqui em Belo Horizonte ela tinha unidade no Diamond. Tinha também em Minas, em Juiz de Fora e Uberlândia. Né? Mas tinha espalhado né, de norte a sul do país aí, de Porto Alegre a Manaus. Teve dificuldades, né, em parte, pelo comércio eletrônico. Eles até tinham uma presença muito forte eletrônica. Né? Numa época em que a concorrência eletrônica estava com margens muito baixas, e isso levou eles, inclusive, a se endividarem, em parte. Mas é claro que, assim, tem muitos motivos o fato das dificuldades dele, né? Tem parte de gestão, né? Um monte. Voltando para a leitura, a gente está numa fase boa, a gente tem tido crescimento nas vendas, as lojas estão estáveis e eu acho que as pessoas gostam da experiência de estar numa livraria e de irem lá ver livros. E a arquitetura da leitura é algo que eu sei que vocês têm renovado em algumas lojas, né? E tem chamado muita atenção. Sem dúvida, a gente tem um projeto arquitetônico que a gente tenta, né, cuidar com carinho, né, para fazer as lojas ficarem aconchegantes e de interesse e serem experiências boas para o cliente. Sim, eu até visitei, eu fui no Rio recente, aí tem uma outra livraria que eu acho que é tradicional lá, é Travessa, não é isso? Sim. Mas é só local, né? Eu imagino essa. A Travessa é uma livraria significativa, né? Ela hoje tem lojas também em São Paulo, Ribeirão Preto, Lisboa, olha, Brasília. Eu posso estar esquecendo alguma, mas a maior parte das lojas delas fica no Rio. Mas eu entrei para conhecer, mas eu ainda prefiro, eu acostumei com o formato da leitura, né? Então eu tenho a gente acaba preferindo, né? Igual Araújo acaba sendo a nossa farmácia preferida, então a leitura eu me acostumei e prefiro. Antes da gente conversar aqui no podcast, eu estava falando com você da livraria leitura do Pátio Savassi. Quando inaugurou o pátio, tinha aquela lan house, né? Que foi algo muito inovador para a época. Eu acho que ter aquilo dentro de uma livraria, eu não acho que era comum, né? Foi naquela febre das lan houses. E você estava à frente, naquela época você já estava atuando? Não, naquela época eu ainda não estava na atuação, mas acompanhei de perto, já que é uma empresa familiar. Cybercafés era uma coisa comum em livrarias já naquela época, né? Mas aí, quando usava o nome Cybercafé, é porque tinha uma toada a mais de o acesso ao computador para quem queira trabalhar nele, né? Coisa que hoje em dia é muito doméstico e muito fácil de acontecer. Sim. Mas na época você alugava a hora num Cybercafé para poder usar. E a do pátio, de fato, foi uma que a empresa testou fazer um Cybercafé no formato de um gamer, né? Para quem queria jogar. Na época, Counter-Strike, Warcraft 3, né? E tinha um colégio marista ali do lado, então eu tenho certeza que muitos alunos saíam do colégio, né, e iam direto para a leitura. Sim. Inclusive, 2 primos meus nessa época estudavam no Marista, né, e faziam esse programa com muita frequência. Eu até me recordo de vários dos amigos deles que não saíam da leitura
jogando Dota, né? Defense of the Ancients. Ficava várias horas ali, né? Era muito legal, cara. Mas assim, como é normal, no varejo a gente tem que ser muito dinâmico para testar os diferentes mix. Né? Produtos vão saindo o tempo todo. Então, livros são lançados, novos subgêneros de livros são lançados, material escolar são lançados, as canetas que são da moda numa época não são exatamente as da outra, apesar que tem os clássicos, é claro. Sim. Estampas, né, de caderno, de mochila, desenhos, personagens, cores, variam bastante. E mixes diferentes também, né? Então, a gente já teve lan house, parou de ter lan house. Nós já operamos cafeterias nós mesmos. Né? Hoje em dia, a gente, salvo engano, só opera 2 nacionalmente. O restante a gente tenta sublocar. Para alguma marca grande ou pequenos? Para quem faz sentido naquele local, né? Então, assim como diferentes locadores, a gente procura quem está interessado, né? Mas, então varia. Eu acho que eu já vi. Tem Starbucks em alguma leitura? Na leitura do Dom Pedro, do Parque Dom Pedro em Campinas, essa a que gente eu visitei. tem, a gente lá é sublocado, né? A gente tem uma locação com Starbucks, uma parceria com eles, que é muito legal. Sim. Mas, por exemplo, o próprio Starbucks, que apesar de ser super bacana, não está em tantas cidades assim. A gente tem loja lá em Recife, Fortaleza, Natal, Manaus, Macapá, Belém, Porto Velho, por exemplo. São todas lojas importantes para a gente, né, bem geridas, onde, por exemplo, essa cafeteria não atua. Sim. E aí a gente precisa de outros parceiros e que a gente vai encontrando. Entendi. Mas comentando por último da Lan House, assim, os mixes variam ao longo do tempo. Né? Então, CD, né, e DVD já foram produtos que a gente já vendeu muito. Né? Eram produtos primordiais numa livraria e até mesmo, né, o cliente via essa associação com muita frequência, que hoje já são uma parte muito pequena da nossa venda. Né? A gente teve uma época também que a gente vendia muito console de videogame. Né? Então, assim, essa variação de mix é um dinamismo do varejo muito normal, mas muito desafiante também. Sim. Né? Mas faz parte do negócio. Você tem que tentar encontrar sempre bons produtos para vender e para atender o cliente, né? Alguns anos atrás, o uniforme do colégio era vendido na leitura do Shopping Del Rey. Legal. Eu lembro que eu fui e ainda tinha alguns CDs à venda. Eu até me surpreendi muito porque eu falei, nossa, ainda tem CD à venda, né? Então, sim, ainda tem CDs à venda em lojas? Hoje tem pouco. Mas o fato é que, assim, quem decide quando quando uma área vai sair da loja, é claro que existe uma reunião, um gerenciamento, uma gestão, mas em última linha é o cliente. Sim. Né? Então, enquanto eu já tinha, por exemplo, primos mais novos, né, ou mesmo amigos que falam, caramba, vocês vendem CD ainda? E a gente fala, cara, se vende, vende. Né? Não é eu que vou decidir se o CD acabou. É porque tem comprador ainda. Não é eu que vou decidir se o DVD acabou. Mas hoje, em 2025, né, que é o ano que a gente está agora, janeiro de 2025, a gente tem poucas lojas que mantêm uma seção rica. Apesar que tem várias lojas que ainda recebem assim, um lançamento especial, né, às vezes, Carlos, por exemplo. Né, isso é comum. Então eu diria assim... Você pega o público mais idoso, né, que talvez ainda compre CD, né? Por exemplo, é uma hipótese, mas na realidade o que importa é vende. Né? Sim. Seja para o público mais idoso, seja porque é uma pequena moda, seja porque é uma febre. Então, acho assim, encontrar um CD, eu acho que você vai encontrar um CD ou um DVD em pelo menos um quarto das nossas lojas. Agora, tem uma seção montada, né, tem uma área da loja destinada para isso, eu acho que, apesar de não cravar aqui, eu acho que não temos mais, não. Agora, outro fato interessante que eu te falei, que eu lembro que na minha infância tinha um colega que passava a madrugada na fila pro lançamento do Harry Potter, né? Que foi uma febre mundial. Sim. Inclusive fez a autora bilionária, né? Foi uma série muito bem sucedida. Mais do que foi, diria ainda continua, tem é muito fãs, vendedora. Né? Ainda é. É uma série vendedora e forte. E eu lembro que quando lançava, né? Os fãs se reuniam, né? Ficavam na porta esperando. Hoje não tem esse movimento para nenhum título específico, né? Sabe, um lançamento de meia-noite é uma ação de marketing coordenada pelas editoras que lançam aquele produto. O Harry Potter foi muito especial porque realmente ele atingiu níveis inéditos de venda no lançamento e ele foi assim muito precursor pelo tamanho de lançamento que ele fazia globalmente. Né? Então, assim, livros pequenos não é uma palavra boa, mas livros locais,
né, são lançados localmente. Né? Então, um livro sai na Alemanha, ele não sai. Ele pode sair no Brasil, ele pode nunca ser publicado no Brasil. Sim. E pode muito bem ser publicado no Brasil 6 meses depois, 36 meses depois, quando ele acontecer, e vice-versa. Um livro publicado no Brasil não vai ter um lançamento simultâneo, por exemplo, no Japão, nos Estados Unidos, onde for. O Harry Potter fazia isso, né, para a história não vazar, e porque na época, né, você já tinha muitos fãs dispostos a traduzir, e já tinha um início da internet como meio de propagar a informação e até pirataria, eles conseguiram ali, por volta talvez do 5º ou do 6º volume, fazer esse lançamento global, lançamento mundial, o que era um evento muito especial. De fato, não me recordo agora de outro livro que usou exatamente a mesma estratégia, mas ainda há lançamentos muito aguardados. E atualmente, uma coisa que é mais recente, principalmente no país, é pré-venda. Né? Assim, sempre existiu pré-venda, claro, mas com a facilidade de pré-comprar algo na internet, executar a pré-venda pela internet, as pré-vendas têm atingido um volume significativo para editoras. Em particular daqueles títulos que eles usam a palavra fandom, né? Que tem um clube de fãs muito ativo. Não um clube no sentido de associação formal, mas uma massa, né? Um volume de fãs muito ativo. A gente vê isso acontecendo muito, por exemplo, ultimamente, no segmento de livros de jovens adultos. Young Adults, né? Que aí, né, Colleen Hoover é uma grande autora desse segmento, então, cada vez que tem um livro inédito, Sarah J. Maas, por exemplo, a gente tem pré-vendas significativas. E outra coisa que movimenta muito as livrarias são as noites de autógrafo, né? Quando, às vezes, algum autor escolhe uma livraria. Como que funciona isso? Eles precisam pagar algum valor para estar naquela livraria? A livraria cede o espaço, né? Apesar que, assim, posso falar das leituras, não tenho certeza das outras, mas assim, a gente cede o espaço para o autor fazer, e o autor meio que tem que trazer os convidados. Né? É engraçado porque... Que acabam comprando livros, né? E que movimentam. E é uma estratégia, assim como outros lançamentos, outros shows, é uma estratégia também para fazer o livro acontecer. Né? Então, um autor vai lançar um livro novo, ele tenta dar um de autógrafos em São Paulo, um em Campinas, um no Rio de Janeiro, um em Belo Horizonte, dependendo, claro, de onde esteja o público dele, na cidade natal dele, em Salvador, em Curitiba. Nessa turnê, né, de autógrafos e lançamentos, o autor está tentando fazer o livro dele acontecer, fazer com que o livro lançado se torne uma estrela, se torne um sucesso. A gente cede o espaço, mas o autor tem que conseguir trazer o público. Né? E aí, além dessas turnês de lançamento, as pessoas que escrevem livros, tanto autores independentes quanto autores que estão escrevendo o primeiro livro, fazem a mesma coisa. Normalmente ele combina com a livraria a noite de autógrafos, reserva uma data que seja conveniente para ele e convida os amigos, os familiares, os conhecidos, o network dele para ir lá prestigiar e comprar os livros. Esse é um evento frequente, cara, que a gente gosta muito de fazer e que, né, para os autores também, como a procura é significativa, imagino que seja uma realização legal. E deve ser muito interessante. Hoje em dia, tem alguma editora brasileira que está se destacando mais, assim, que você percebe? Olha, de mais publicações, ou então que está conseguindo mais vendas? Umas 3 observações sobre essa pergunta. Primeiro, que edição é um mercado pulverizado, não é um mercado de oligopólios. Então, a resposta é várias. Segundo, que o mercado editorial brasileiro ele é um mercado muito nacionalizado. Então, apesar de hoje, de livros não didáticos, de livros não educacionais, é um mercado muito nacionalizado. Então, são todos brasileiros. Eu poderia falar, por exemplo, que tem crescido muito, a Sextante, Arqueiro, a Intrínseca. A Gente na área de negócios, a Buzz na área de negócios. A Arqueiro é literatura, a Sextante é um pouco mais assim, liderança, desenvolvimento pessoal. A Intrínseca são livros de literatura e juvenil. A Buzz que você falou, que eu falei, na verdade, desculpa, é de administração e negócios, a Gente é administração e negócios. A Alta Books, né, também, ela tem vários selos, um grupo editorial com vários selos que eles usam, mas também estão bem forte nessa área de gestão e negócios. Nas editoras educacionais, que é muito separado o mercado educacional do não educacional, você tem um envolvimento maior de empresas brasileiras que têm capital estrangeiro.
né? Na literatura, as maiores são de capital nacional. A Companhia das Letras, que é uma editora de literatura grande, é a maior do Brasil atualmente, ela foi adquirida pelo maior grupo editorial do mundo, que é a Penguin Random House, mas os diretores que estão lá são os mesmos. Tem uma diretora que era da editora Zahar, tem outra que era da própria Companhia das Letras, não é um mercado nacional. Agora, pensando no futuro, quais são os próximos passos que vocês pensam em fazer? Vocês têm um número X de lojas que pretendem abrir nos próximos 4 anos? Quais são as metas e objetivos hoje, estrategicamente, da leitura? A gente tem nos nossos valores crescer com os pés no chão, né? Então, assim, a gente não tem uma meta de quantos crescer. Na verdade, assim, toda vez que a gente encontra uma loja que a gente acha economicamente viável, interessante, que a gente espera... Ninguém nunca abre uma loja achando que vai dar errado. Sim. Se você acha que vai dar errado, você não vai abrir, né? Mas assim, a gente é muito rigoroso com os fundamentos de negócio e econômicos mesmo de uma loja. Então a gente não tem meta de quantos abrir. Nós queremos abrir o máximo possível, desde que sejam boas. A gente tem uma projeção para o ano. A gente tem falado em 7 ou 8 lojas desse ano. Essa projeção é mais para viabilizar o trabalho. Afinal de contas, é preciso mobilizar uma equipe de construção, é preciso mobilizar um estoque, né? Então, você tem um capital, você tem que ter uma previsão. Mas é o seguinte, a gente previu 8, né? Mas se só encontrar 5, vai ser 5. Sim. Se encontrar 12, vamos ralar. Mas vai ser 12, né? E você tem percebido um movimento da abertura de muitos shoppings ou ampliações de shoppings que certamente vocês são convidados, né? A gente teve um período muito grande de expansão de shoppings, que foi ali até 2015. Né? Depois ali, a gente teve lá, na época, a crise da Dilma, digamos assim, o número de construção de novos shoppings diminuiu um pouco. E como o shopping não é um empreendimento tão rápido, né? Então, assim, meio que um shopping demora 4 anos, 3 anos para a construção do shopping, sem contar eventualmente o período que tenha sido gasto antes disso, estudando, projetando, planejando. Então, assim, meio que você sabe quais shoppings vão vir à frente. O Brasil está passando por uma estabilidade, assim. Então, já teve uma época que inauguravam 30 shoppings por ano no país, 28. Agora está inaugurando 9, 11, né? E também já há shopping em todas as capitais, né? As cidades com mais de 250 mil habitantes, não vou falar na lata que são todos, mas assim, em sua maioria, né, já tem shopping. Então, não tem tido uma expansão tão grande da malha de shoppings. Apesar que os shoppings, assim, é uma maturação, né? Uma saturação. Tinha pouco, aí abriu muito. E agora está chegando uma certa estabilidade. E tem shoppings que são impressionantes, né? Eu conheci rapidamente, porque eu não conheci o shopping todo esse de Campinas, né? Que supostamente é um dos maiores em um nível só, né? O Shopping Dom Pedro, em Campinas, né? Parque Dom Pedro, é um shopping muito potente, sim. Eu fiquei impressionado, eu até pesquisei no chat GPT quantas lojas, eu acho que era na faixa de 400, mas eu também fui em Recife, fui num outro shopping lá impressionante que também era na faixa de 400. Tem o Recife Shopping e o Rio Mar Shopping. É o mais Rio novo. Mar Recife. É o mais novo. Então talvez seja o Rio Mar Recife. Eu acho que é o Rio Mar, isso. Mais do que o número de lojas, para discutir tamanho de shopping, os shoppings, assim, tem uns que falam que deve ser pelo faturamento de lojas, né? Tem uns que falam, em geral, que fala isso, aquela rede de shoppings que tem muito faturamento. Sim. Em geral, tem uns que falam que deve ser pelo faturamento de aluguel, que defende esse mecanismo que tem muito faturamento de aluguel. E tem uns que até o que mais universalmente se usa, a quantidade de metros quadrados de loja. Então, a área bruta locável, ABL. Então, normalmente, os shoppings não são medidos em número de lojas, apesar que é um parâmetro razoável. Sim. Mas mais comumente em área bruta locável. Isso porque a venda tem uma proporcionalidade com a área, não é uma proporção exata, mas lojas grandes normalmente vendem mais. Embora vocês tenham loja no aeroporto de Congonhas também, não que tem? É bem vendedora. Eu imagino que seja talvez um dos aluguéis mais caros de vocês. Por metro quadrado, eu não vou falar na pinta, mas certamente se não for o primeiro, tem que ser o segundo. Né? O fluxo de aeroporto a gente sabe que... Não, e lá, quando a gente pegou, ainda era infraero. Né? Agora não tenho certeza, a administração tá mudando lá. Quer dizer que é uma licitação, né?
Então, assim, é um pregão, um leilão, não sei qual nome usar, um certame, mas é muito exigente, né? Então, Sim. assim, é concorrido, cara. E lá o valor é, assim, bem alto. A gente fala assim, a loja... Não é para loja ser... Eu só falei falei de tamanho de loja no contexto da BL. Uhum. Porque a BL, para um shopping definir se um shopping é grande, a área bruta locável, a soma da área das lojas, influencia tanto no aluguel, quanto na venda, quanto no próprio tamanho em si. Uhum. Né? Então, é um indicador comumente usado e o Parque Dom Pedro que você comentou é muito bom. Voltando para a conversa de Congonhas, a gente fala muito assim da loja, do tamanho certo para o lugar certo. Uhum. Né? Então, é claro que o cliente... uma das coisas que a gente quer servir o cliente é com acervo, né? Livros. Existe uma grande variedade de livros. Né? Então, uma loja média nossa tem 25 mil títulos, 25 mil livros diferentes, né? Não exemplares. Então, você quer montar um acervo. Mas, por outro lado, o metro quadrado... vários custos são proporcionais ao metro quadrado. O aluguel, se for no shopping, um condomínio, o IPTU o ar-condicionado a luz Então, não adianta a gente pôr uma loja grande demais para um lugar que não tem toda essa potência. E vice-versa. Ou pequeno demais para um lugar onde tem a potência. Então, a gente tenta encontrar a loja certa, o tamanho certo. E a gente tem lojas aí a parte de aeroporto, por exemplo, a partir de 60 metros. Uhum. Né? E a gente tem lojas também que, incluindo mezanino, vão passar de 1.500 metros. Nossa. Né? E aí é lógico, se você está em Belo Horizonte, né, num shopping potente, no centro, na capital, em São Paulo, né, se você estiver numa avenida potente, permite uma venda, existe uma demanda que justifique uma loja maior. E, eventualmente, se você estiver numa loja interior, numa loja... no mercado menos possante, com menos demanda de livros, você precisa de uma loja menor. Né? No caso do Congonhas, existe a demanda para uma loja maior. Mas lá espaço, né? não tem a disponibilidade. Uhum. A gente está na loja, é até uma loja muito boa, tá? Lá tem um café também, não tem? A Delta Expresso Delta, eu lembro nossa de ter visto parceira esse Delta. lá no Congonhas, e foi uma parceria que entrou junto. A gente já entrou junto no certame. Que bacana. Né? É bem legal. A gente também já teve outras lojas com a Delta. Delta é uma franquia internacional de café? Sim. Eles têm operação. E aí, não conheço tão perfeitamente os detalhes. Sim. Posso cometer alguns deslizes, mas eles têm operação em Portugal e a sede deles no Brasil é em Recife. Né? Eles estão espalhados em vários locais. A gente está lá com eles, são bons parceiros. São legais. E é bom café. Então, quando você estiver lá e quiser provar, acho que é bem legal. Não, a gente sempre passa corrido em aeroporto, né? Mas eles têm shops também. Como a sede deles em Recife... Eu já comprei livro lá na leitura, então... Não tá valendo. Excelente. Agora, hoje, na leitura, se você fosse falar o modelo de negócio que vocês têm adotado, tem sido lojas maiores, menores? De fato, cara, é a loja certa para o tamanho certo. Então, nos últimos anos, quando a Saraiva, né, a gente comentou mais cedo, teve alguma dificuldade, várias lojas deles fecharam e restaram vários pontos comerciais disponíveis. Nesse intermédio, nesse tempo, nós abrimos lojas de todos os tamanhos. Uhum. Então, eu diria que o médio seria 350 metros de piso, né? Uhum. Mas isso não tem muita relevância. A relevância é olhar para o local. Sim. Né? Olhar para aquele shopping, olhar eventualmente para aquela rua e ver com que demanda a gente estima que tenha. Só para comentar, a gente erra a demanda também. Sim. Né? Mas a gente usa toda a nossa experiência, toda a nossa vivência para tentar acertar e tentar escolher, né, a loja do tamanho certo. E hoje eu tenho certeza que os shoppings olham para vocês com bons olhos. Vocês são âncoras, vocês são... A Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, então tem a definição do que é âncora, né? Que são lojas acima de uma certa metragem. Uhum. Aí, menor que âncora tem semi-âncora, menor que semi-âncora tem mega loja. Uhum. Então, com mais frequência, na definição da Abrace, da Associação Brasileira de Shopping Centers, a gente está mais como mega loja. De fato, muitos shoppings se interessam por ter uma livraria na expectativa de compor um mix. Uhum. Né? Então, assim, o shopping ele é um empreendimento imobiliário, mas com uma faceta, uma face comercial muito forte. Ele tem que conseguir boas lojas para trazer o público. Né? E, né, muito importante, o público gosta de livraria. Uhum. Né? O público vai ao shopping, assim como ele quer ir no cinema,
quer ir num restaurante bom, ele quer passar numa livraria. É uma espécie de lazer, né? Visitar uma livraria Entretenimento. é um entretenimento que compõe esse mix. É um bem cultural, é um bem de consumo cultural. Eu até conversei com um amigo meu recente, que ele sempre gosta de visitar shoppings. Vou ver se ele escuta esse podcast também. Legal. E o mix de shopping tem mudado muito para esse entretenimento, né? Sim. Não ficar apenas no consumo, né? Então eles têm buscado players como a leitura, né? Para enriquecer o mix. É isso. E apesar da gente ser mega loja, ou dependendo até menor, a gente tem conseguido negociações duras, mas viáveis, para entrar nos diferentes shoppings, que viabilizam a inauguração. É algo bem importante, cara. O parceiro, o locador, né, o local, é o início da expansão, né? Então, as redes nacionais de shoppings, umas mais, outras menos, mas têm sido parceiras para a gente conseguir essa viabilidade. E agora, falando sobre o mix de produtos que vocês vendem, vocês importam, certamente, né, muitos dos produtos, e vocês fazem uma compra e dividem entre as lojas, ou não é obrigatório todas as lojas comprarem? Como que funciona? Porque vocês compram da China? A grande maioria dos produtos são nacionais, né? Então, os livros... o Brasil é competitivo no papel, né? A gente tem um parque gráfico competitivo. Então, a grande maioria dos livros vendidos no Brasil são impressos no Brasil. E a nossa principal linha de produto é livro. Há também impressão de livros na China, no Vietnã, mas em geral são livros, quando você consegue, são livros de arte ou infantis em que você consegue imprimir várias línguas ao mesmo tempo. Então, a editora tem um parceiro de várias línguas, né? Então, você junta um parceiro italiano, um parceiro francês, um parceiro alemão, um parceiro português, e aí você imprime o colorido de todo mundo, e aí consegue tiragens muito altas que baratam o preço, e vem o preto só por cima. Isso não é a maioria, isso na verdade é a exceção no mercado brasileiro. Quando você vai para material escolar, né, que é outro mix nosso, caderno também tem uma produção primariamente nacional. Né? Então, a maioria dos produtos de Libra são impressos no Brasil e fabricados, da Forone, da Jandai, da São Domingos, que agora mudou o nome para Animativa, da Credeal. Então, ali também tem muitas coisas. Lápis de cor também, a Faber-Castell, por exemplo, tem lápis de cor fabricado no Brasil. Mochilas já são mais importadas. Mas, vocês têm até marcas, eu acho que tem uma marca americana que é famosa entre os estudantes americanos, aquela Jansport. Jansport. Sim, é uma marca que a gente vende no Brasil, só que no Brasil, assim, ela é uma boa marca, a gente vende ela. Só que na maioria dos itens também a gente não importa diretamente. Existe um importador nacional que fabrica na China, ou até em outro país, mas que está importando ele mesmo, a gente compra no país. As importações que nós fizemos já de papelaria são mais de algumas linhas próprias, mas o total de faturamento não deve aproximar um pouco menos de 1% da venda. Não, muito pouco. É até muito, né? Mas a produção é nacional. Do que eu digo assim, não que todos importados 1%, do que a gente importa direto dá 1%. Entendi. Né? Há muitos importados que são importadores, outras pessoas importando. Né? Por exemplo, os licenciados, você precisa de licença, né? Para personagem, royalty, etc. E vocês pensam em ampliar o mix de produtos de venda? Por exemplo, vender tecnologia, computadores? Mark, esse é um trabalho diário. Né? Qual o próximo item, qual a próxima sessão? É engraçado que, com mais frequência, as pessoas esperam que você dê um grande passo. Né? Mas o mais normal não é esse. O mais normal é você ir em mix adjacentes. Então, veja, eu já compro de uma marca que eu compro teclado. Aí os caras lançam um fone de ouvido. Aí eu começo a comprar o fone de ouvido deles. Aí eu compro um pouco, vende bem. Eu compro mais, vende bem. Eu compro mais, vende bem. Então, normalmente, uma área... Aí você não sai de um produto que você nunca vendeu e de repente fala, não, vou criar uma seção aqui de produto que eu não conheço. Sim. Normalmente, você vai investindo e vendo retorno naquela área aos poucos. Nós estamos testando mixes, não só leitura, mas o varejo testa mix diferente todos os dias. Né? Aliás, também os fabricantes. Né? O cara é o fabricante de lápis de cor. Aí ele traz uma caneta.
né? Ah, mas ele vai montar uma fábrica de caneta? Não. Ele vai arrumar um parceiro, fazer um white label, talvez seja um parceiro estrangeiro, né? Aí vai vendendo mais, ele vai pensando, não, então, talvez agora eu vou comprar, vou montar um pátio, vou montar uma linha de produção desse produto, né? Então, os mixes são dinâmicos, constantes e aos poucos, né? Você investe no novo mix, se ele te dá retorno, você investe mais. Se ele te dá retorno, você investe mais. Se ele dá retorno, a gente investe mais. A gente, cara, tem investido em muitas áreas diferentes dentro do livro. Porque existe uma expectativa, e do material escolar também, existe uma expectativa de que o livro é um produto homogêneo, né? Mas na realidade, uma livraria boa de espírita não tem nada a ver com uma livraria boa de evangélica. Né? Literalmente, você poderia entrar numa loja, numa livraria e falar, cara, essa é a melhor livraria de espírita que eu já vi, e é uma livraria ruim de evangélico. Não é o mesmo produto. Sim. Né? A gente tem focado muito em conseguir melhorar nossos sortimentos nos diferentes gêneros do livro e também no material escolar em tentar sofisticar o que ele hoje chama de papelaria fina, uma papelaria fofa, né? Que é menos commodity e mais design, moda, né? Então, não é uma caneta Bic de poucos reais, é uma caneta Stabilo. A Bic tá lá também, tá? A gente tem a Bic, adora a Bic, tá? Mas a gente tenta, né? Ao invés de fazer a pessoa comprar uma caneta de R$1,50, R$1,20, R$1, quem sabe ela se interesse por uma de 11 ou 12. Então, comprar um caderninho, ou então comprar um Moleskine, ou então um Cícero, não é isso? Por exemplo, que são cadernetas, né, muito legais. E aí você tem o caderno de 1/4, aramado, capa flexível, que é um preço. Né? E você tem a Moleskine, do mesmo tamanho, né? Ou Cícero, por exemplo, que é uma marca muito boa, que é outro preço. Claro que a gente quer ter os dois, mas a gente tem tentado ofertar esse de um valor agregado maior nos últimos anos. Que quanto maior o valor agregado, melhor, né? Eventualmente a margem, o faturamento, para pagar o aluguel, né? Agora é muito importante que todo mundo que está me vendo, a gente tem o combate, tá? E preços agressivos, bons preços, né? A gente não desistiu desses, não. Está acrescentando, né, o sofisticado. Sim. Né? Até para o cliente poder fazer a escolha dele. Né? Eu vou levar o simples, o combate, tranquilo, ótimo. Né? O grande parte dos clientes quer isso. Mas eu vou apresentar para ele também o bacana, vai que interessa. Sim, e uma das coisas que eu acho muito bacana na leitura é que às vezes alguém quer dar um presente. Eu já comprei canivete suíço, né, na leitura. Sim. Então, você tem um mix de produtos muito variado, né, para presentear pessoas, não apenas os livros. Sim. Agora, a gente está num mês que é muito importante para vocês, né, a volta às aulas. Eu trabalho com educação também e eu sei que para vocês é como se fosse o Natal, né? Embora o Natal deve ter um peso relevante, mas o volta às aulas é um momento que vocês trabalham muito. Volta às aulas é super especial, cara. A venda extra de material escolar, por que o Natal é tão... Por que a sazonalidade é tão importante para uma empresa? Porque você aumenta muito a venda com vendas sazonais. Mas em alguns casos, por exemplo, o varejo no Natal, você consegue manter os custos não aumentando tanto. Então, assim, o varejo vendeu 80% a mais no Natal. Beleza, mas ele não pagou 2 vezes a luz, 80% mais de luz. Ele não pagou 80% mais de ar-condicionado. Talvez um funcionário ou outro a mais. Existe uma variação. Né? Inclusive, muitos contratos de shopping são de aluguel. Né? Você paga mais aluguel em dezembro. Né? Na verdade, esse é o padrão nos contratos de shopping. Mas ainda assim, se sua venda aumentar 80%, a sua despesa não aumenta 80%. Sim. Né? O custo de mercadoria, sim, que é proporcional à venda. Então, quando você tem uma sazonalidade, de fato você tem uma margem especial. Né? Isso se aplica ao Dia dos Namorados, isso se aplica ao Dia das Mães, isso se aplica ao Dia dos Pais. Né? Você vende 15% a mais no Dia das Mães, 12% a mais no Dia das Mães, mas pro Dia das Mães, às vezes a despesa não aumentou 1%. Né? Às vezes aumentou 0%. Então, esses 12% a mais é bom. Então, volta às aulas, para a gente ter uma sazonalidade a mais que o varejo, né, uma sazonalidade que é de papelarias, é muito bom, cara, e é muito importante para a gente. A gente faz um trabalho importante de preparar a loja, preparar os estoques, também porque é operacionalmente desafiante. Né? É um período curto.
Sim. né? Assim como o Natal também, aliás. Eu imagino que muitos pais deixam para a última hora, né? Então aquela última semana de janeiro deve pipocar, né? É interessante porque depende de onde ela começa, né? Tem Porque muitos no lugares, Nordeste começa antes, né? às vezes é por volta de 1 de janeiro, às vezes é por volta de 3 de fevereiro, né? Mas sim, a véspera do início às aulas são os dias de correria e a gente se prepara, como é nosso dever, a atender o pai nesse dia, né? Então você quer se preparar para, na hora do movimento, né? Na hora do grande fluxo, não ter aperto, não ter um mau atendimento. Né? Nem sempre a gente consegue, porque a gente não combina com o cliente que vai aparecer, né? É claro. O cliente aparece o dia que ele quer, a hora que ele quer, a gente tem que receber. Mas eu acredito que a gente tem feito um esforço contínuo, constante, para tentar prestar um bom atendimento nesse dia mesmo. Os shoppings oferecem já uma estrutura de ar-condicionado, de estacionamento, nossa maioria das nossas lojas já é em shopping. E as lojas a gente tenta manter corredores largos, as pessoas treinadas no caixa, uma quantidade adequada de operadores de caixa, né? É sempre um desafio grande, mas que a gente vai tentando melhorar e administrar a cada ano. Eu lembro que eu tive um professor que tinha loja da Cacau Show. Legal. Ele teve 2 franquias e ele falava que o Natal e a Páscoa representavam um percentual muito elevado das vendas dele no ano. E aí, pelo que faz a sazonalidade, se é muito das vendas, da margem é muito mais, né? Porque a venda sobe e a despesa nem tanto. E o custo, às vezes, é fixo, só o produto que permanece, né? Agora, representa o que? Uns 30% do faturamento de uma loja, em média, o volta às aulas de Varia, janeiro? cara. O lance é que o material escolar, ele é uma venda local, né? Ele não é uma venda uniforme. Então, quando a gente tem lojas perto de uma escola, por exemplo, você citou mais cedo a proximidade do Marista de Belo Horizonte com o Pátio Savassi em Belo Horizonte, de fato o percentual pode chegar a isso. Mas varia. E a gente tem regiões onde não há escolas próximas daquele shopping e que a gente tem percentuais mais baixos. Mas o que a gente sempre luta, né, para construir uma tradição, um renome, né, sempre, de novo, com um bom mix, bons preços e bom atendimento para tentar crescer a cada ano. E se você fosse destacar alguns diferenciais da leitura comparado com livrarias em geral ou papelarias menores, quais são os pilares que vocês defendem como diferenciais? Então, o primeiro pilar, cara, é evidente que a gente precisa prestar um bom atendimento ao cliente, né? Então, assim, o cliente está lá, o cliente é a razão por que estamos lá, né, que eu queria dizer. Então, prestar um bom atendimento e, para isso, obter um bom acervo e também um bom ambiente. Então, lojas legais com bom acervo prestando atendimento ao cliente. É curioso, Mark, porque essa também é a estratégia dos nossos concorrentes. Né? Então, assim, as livrarias... Tem livrarias que fecham. Então, tem livrarias que, digamos assim, não conseguiram sucesso. Mas as livrarias que estão conseguindo sucesso e prosperidade aplicam essa fórmula. Né? O que é que nos diferencia em relação... Então, primeiro que atender meu cliente é pré-requisito. Né? O que é que nos diferenciou em relação a outras livrarias? Eu diria que um diferencial importante foi o domínio, foi o pé no chão, a sobriedade financeira, o controle das despesas que nos manteve saudáveis. A ausência de endividamento, né? Os juros variaram muito ao longo dos anos. Né? Então, nem sei quanto está agora, mas estava baixíssimo ali na época da Dilma. Sim. Né? Depois, no segundo governo Dilma, ela soltou os juros. Depois, o Temer chegou falando que ia conseguir baixar, né? E aí, hoje está alto de novo. Né? Bom, eu acho alto. Acho que todo 12, mundo. 25 e tem projeção para bater 15. Eu acho alto pra caramba. Quer dizer, o dobro da inflação. Se a inflação tiver em 7%, está em 5% de juros real. Mas a pessoa que está alavancada está sempre esperando, vai baixar, e ao longo dos anos continua nesse patamar alto. A mesma coisa, cara, aconteceu com os aluguéis. Né? Então, ali, a gente tinha um mercado muito aquecido de shoppings. A gente falou da expansão de shoppings ali nos anos 2010, né? Até 2014. 2015 ainda foi um ano bom, mas 2016 já, a crise da Dilma que começou em 15, já foi piorando. Os preços dos aluguéis não pararam, não caíram. Tudo bem. Não é que
o país é um lugar grande. É claro que caiu em algum lugar, Sim. né? E os anos são muito tempo, então é claro que caiu em algum tempo. Mas em linhas gerais, corrigiu, mesmo na pandemia, que teve uma desocupação significativa do comércio, afinal de contas, a gente teve fechamento, lockdown. O IGP, que é um índice comum para contratos de locação, bateu absurdos 36% em 12 meses. Quer dizer, é loucura. Então, quem apostou em juros baixos teve muita dificuldade. Quem apostou em vendas crescentes, né, na última década teve muita dificuldade. Quem foi flexível, mas com sobriedade financeira, foi uma diferencial importante para a gente. Agora, só estou falando isso pressupondo que você atende bem o cliente. Claro. Porque não adianta nada, se a empresa enxuta... Isso né? é o back-office e gestão, né? Para a sobrevivência do negócio. Não, o back-office, ele nem é essencial em si. Ele é essencial à medida que você usa para atender o cliente. Né? Então, é engraçado, cara, porque gestão e burocracia são palavras irmãs, né? E aí é claro que a gente usa burocracia mais com sentido pejorativo e gestão mais com sentido elogioso, mas se você vê as duas palavras, elas são a mesma coisa. Então, assim, você tem que manter uma burocracia enxuta para que a sua gestão seja eficiente e que ela seja um trunfo para a empresa e não um atraso, né? um passivo da empresa, para que ela seja um ativo. Sim. Então, de novo, mas assim, eu falei da nossa sobriedade, responsabilidade financeira e cuidado nesses assuntos, mas que só é um trunfo porque a gente tem conseguido atender bom o cliente. Ou pelo menos tentado o máximo possível, né? Espero que quem esteja assistindo aí tenha tido uma boa experiência conosco. E se por acaso não tiver tido também, estamos prontos para tentar de novo. Estamos sempre tentando melhorar nesse assunto. Uma das características disso, por exemplo, que, né, a gente sempre ressalta, é que nós estamos sempre dispostos a fechar lojas deficitárias. Né? O que é muito difícil. É muito triste. Né? Fechar uma unidade, né? E aí, por exemplo, você já me comentou que a sua empresa também tem mais de um endereço, não é isso? Sim. Imagina se você tivesse que fechar um dia. Né? O dia que inaugura é dia de festa. Mas o dia que fecha, cara, é muito doloroso. Mas, em geral, a decisão é muito certa. A gente acredita muito, assim, como uma árvore crescendo, você tem que podar os galhos doentes para que a árvore cresça mais saudável. Sim. Né? As livrarias deficitárias que nós já tivemos, nós já fechamos mais de 30 endereços ao longo da nossa história. Né? Na verdade, eu não vou falar o número, mas está quase 40. Eu não vou falar para não arriscar errar, né? Mas quando elas são deficitárias, elas tomam muita atenção, muito recurso. Então, né, você tem uma livraria muito boa, ao invés de gastar tempo nela, fazendo ela atender o cliente, dar aquele diferencial nela, para também, financeiramente, sobrar aquele dinheiro a mais, você está gastando tempo cuidando de uma livraria doente. Né? E as livrarias nossas, e eu acho que eu diria isso para outras empresas também, né? As unidades de negócio que estão deficitárias sugam muitos recursos. São pessoas boas que você tem que falar, não, você tem que ir lá consertar esse negócio, você tem que tentar reverter, né? É tempo, né, dos gestores principais, porque você tem que ir lá dar atenção, porque aí, você é deficitário, se eu não olhar, Sim. né, eu perco muito dinheiro. Então você tem que ir lá tentar deficitar. Quando você corta ela, dói muito decidir fechar. Mas não teve nenhuma vez até hoje que a gente fechou e arrependeu. A palavra que você tem quando você finalmente fecha é de alívio. Você fala, nó, ainda bem que eu entreguei. Agora eu posso olhar, né, o que sobrou, o que é saudável, o que ajuda. Então essa estratégia de fechar lojas, e não e as pessoas, assim... As pessoas têm muita dificuldade de admitir. Eu sei que parece fácil falar assim. Sim. Mas, pô, é só fechar uma loja. Mas envolve muita coisa. Não é assim que as pessoas pensam, cara. As pessoas sofrem muito nessa decisão. E a gente toma essa decisão em comparação com outros varejos, não só livrarias, com muita frequência. Né? Cortando as lojas que têm dificuldade para focar nas que estão indo bem. Normalmente vocês dão um prazo para ela performar, para chegar no break-even, né? No ponto de equilíbrio. E se não atingir o ponto de equilíbrio em um ano, vocês
É evidente que varia um pouco. Assim eu acho que não- o mais frequente seria 2 anos. Mas isso não é uma regra. Né? De forma que, se ela estiver muito longe do break-even, Uhum. quer dizer, você fala, pô, tá tão longe que não vou nem tentar. É. Mas 2 anos é um prazo razoável que a gente usa. Uhum. Mas também, quando você tem muitas lojas de benchmark, né, você tem também, assim, Um digamos parâmetro assim... bom, né? Nunca é objetivo, Uhum. né? Gestão não é física. Sim. Né? Sem atrito, desconsidero o atrito, desconsidero o efeito de outras variáveis sobre condições normais de temperatura e pressão. É isso que vai acontecer no experimento. Né? Gestão não é assim. Negócio tem muitas variáveis, mas você já olha, pô, eu conheço o shopping onde essa loja está. Eu conheço outros mais de 100 shoppings. Eu conheço as principais despesas dessa loja. Por exemplo, os custos de locação, né, os custos relacionados ao imóvel, o mix de venda, a margem proporcional àquele mix de venda. E aí eu tenho um prognóstico daquela loja, né, que nem sempre é certeiro, mas é sério. Então, assim, de novo, a gente não abre loja achando que vai fechar. Uhum. Mas tanto a gente erra, apesar de toda a experiência e apesar de todos os cuidados, quanto eventualmente algum ponto muda ao longo dos anos. Né? Então a gente está aqui no bairro Savassi, a gente teve uma livraria na Cristóvão Colombo, Eu lembro. né? Que é em Belo Horizonte, né? Aqui próximo de onde a gente está fazendo essa Foi um gravação. sucesso por muitos anos, né? Que foi sucesso por muitos anos. E aí ao longo dos anos o bairro mudou. Uhum. Né? E apesar de ser um bairro muito forte para o comércio, para o nosso comércio que é de livraria, né? Que o cliente também se tornou mais exigente, né? Realmente pede ar-condicionado, shopping, segurança, o quê? E outros mixes, aquela livraria ficou pequena e, eventualmente, se tornou deficitária. Né? E não é que ela foi um fracasso. Ela foi um sucesso por muitos anos. Não vou chutar aqui, mas eu acho que mais de 2 décadas. Sim. Né? E Até que não foi mais. Eu achei interessante que vocês recém-inauguraram, que eu passo todo dia ali, na Afonso Pena, e tem aquele Habib's ali. A Rua Espírito Santo. Eu não sei, a rua é Espírito Santo, que é perto daquela igreja bonita. São José. São José. Eu vi que vocês inauguraram uma ali, né? Foi à na direita. pandemia, 2021, eu acho. Ou 2020, mas acho que foi 2021. E o comércio de rua, ele tem as vantagens de não ter um aluguel às vezes tão caro quanto um shopping, né? Sim. Mas preferencialmente vocês preferem estar presente em shoppings, né? Eu acho que é importante comentar do segmento. Né? Então, assim, certamente... eu sou um profissional do livro, sou um especialista, eu entendo bem de material escolar também, apesar que tem até na empresa pessoas mais especialistas que eu em material escolar, não entendo de todos os varejos. Né? Mas no nosso varejo, eu diria que sim. O público está mais em shoppings e você tem uma venda potencial maior. Como a gente precisa de um fluxo alto de clientes, as lojas de rua também não são tão mais baratas assim para a gente. Né? Mas certamente, não sei se é o caso para drogaria, não sei se é o caso para supermercado, não sei se é o caso para loja de roupa. Não são mercados que eu sou profissional, que eu sou... Né, que eu tenho grandes conhecimentos. A gente prefere, sim, atualmente lojas de shopping. Nós temos cerca de 3 lojas de rua e cerca de 5 lojas de rodoviária e aeroportos. Né? Então, as outras... E aí, estou falando de cabeça, claro que pode ter algum erro, mas as outras mais de 110 aí são de shoppings. Interessante o número. Eu acho que parte do sucesso que eu vejo na leitura é muito a gestão, até familiar, o fato de vocês serem pé no chão. Isso é muito importante. E próximo dos clientes e dos colaboradores, né? Que quem toca o negócio também, né? É algo que a gente sempre tenta manter, cara. Agora, eu diria que mais uma coisa que é importante comentar é a mudança constante. Né? Então, por exemplo, eu falei agora que são 110 lojas mais de 110 lojas de shopping, mas a empresa é de 67, a primeira loja em shopping, a primeira loja mega foi em 98, a primeira loja em shopping por volta de 94, né? E antes a gente tinha loja em rua, né? Então,
A gente é natural de Belo Horizonte, a empresa é daqui, então já teve loja na Rio de Janeiro, na Rua Caetés, já teve loja na Cristóvão Colombo, já teve loja na Avenida Afonso Pena, no Edifício Maleta, que é um centro comercial, mas eu diria assim, que era mais uma loja de rua do que uma de shopping, né? Apesar de ser um edifício, um condomínio, né? Mas eu caracterizei com loja de rua. Essas que eu lembrei aqui facilmente, né? Mas certamente... no bairro Sion, né? Salvo engano, na Avenida Uruguai. Então... a empresa mudou bastante, né? Então, é uma loja de shopping atualmente, né? E se tem uma coisa que a gente pode dizer é que a mudança é uma constante, é normal, né? A mudança é uma constante. E pra ser honesto assim, cara, às vezes assusta as pessoas que estão de fora, pô, livro digital, etc., mas meio que acostuma, quer dizer, é gostoso também. Tá? Lidar com a mudança. Tudo bem. É mais gostoso quando tá dando certo. Quando a mudança for negativa, talvez seja menos interessante. Mas é um desafio constante, né? Se manter atualizado e atender às expectativas do cliente, né? É exigente, cara. E aí alguém fala assim, pô, mas agora é hora de parar. Parar o quê, cara? Parar como? Se parar, cai. Né? Você tá equilibrando. Sim. Se parar de equilibrar, as coisas caem, quer dizer... Tem uma frase da bicicleta, né? Não pode parar de pedalar, senão Exatamente. E a empresa, quem tá de fora às vezes não vê, mas quando eu faço um retrato da empresa de 2024, da empresa de 2014, ela é irreconhecível de dentro. Né? Mudou muito os processos, mudou muito os sistemas de informática, mudou muito a abrangência geográfica, mudou muito os gêneros literários que nós vendemos. Né? Tudo bem, existe uma parte de clássicos, né? Que Dom Quixote de La Mancha vende desde sempre, Machado de Assis é um autor muito bom, a Bíblia. Né? Mas até nessa área tem muita mudança, porque as Bíblias que nós vendemos mudou muito, cara. A gente antes vendia Bíblia simples. Hoje em dia você tem Bíblia, letra grande, letra pequena, capa forte, capa flexível, capa cristal. E aí a pessoa vem que é uma capa, tem feminina, tem comentada, né? Diferentes denominações, existem diferentes Bíblias. Então você tem a Bíblia Católica, você tem a NVI, a Nova Versão Internacional, você tem a Nova Versão Transformadora. Quer dizer, Bíblia, né, que é o primeiro livro impresso, né, desde a Bíblia de Gutenberg, é um negócio cujo produto mudou muito nos últimos anos. Sim. E a gente também vende bem Bíblia de combate, né, aquelas pequenininhas de bolso, que tem um zíper assim. Mas hoje a gente vende muito Bíblia de R$200, R$250, conforme, né, o interesse, o carinho, o gosto do cliente. É muito amplo e é muito interessante. A gente está esbarrando já na nossa 1 hora de podcast. Sim. Mas antes de finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, algo que você leva para a sua vida, um mantra, né? Uma frase que te fortalece. Eu acho que essa parte da mudança, a mudança é uma constante, é uma das frases que eu peguei, mas se quiser deixar uma mensagem, André. Um resumo do que a gente já conversou hoje, né? Primeiro, que atender o cliente é importante, é fundamental. Segundo, eu acho que essa diferença entre gestão e burocracia é importante. A gente tem que tentar fazer uma gestão eficiente, mas também enxuta, né? Eu acho também que a parte da mudança constante é importante. E acho que, por último, a parte da sobriedade financeira, né? Meu pai, quando pequeno, sempre me contava a história da formiga e da cigarra, né? A gente tem que se preparar para o inverno, né? E é interessante, porque se você se prepara para o inverno e encontra um verão, você se dá bem também. Sim. Né? Você às vezes até consegue aproveitar mais ainda das oportunidades. Sim. Né? Mas eu acho que é outra característica muito importante da nossa empresa. Eu gostei muito da nossa conversa. A Leitura é uma empresa que eu admiro muito. Eu torço pelo crescimento. E eu tenho certeza que, bem enraizados, né, com a família alinhada, da forma como vocês trabalham, será um negócio muito próspero no futuro também. Beleza. Então, obrigado aí pela presença, André. E até a próxima, pessoal.